quanto o iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. A Unimed Campos está cuidando ainda melhor do seu coração. O Espaço Viver Bem Cardiologia foi pensado para oferecer um atendimento cardiológico especializado, além de exames como eletrocardiograma, mapa, teste ergométrico e outros. A unidade fica na Rua Barão da Lagoa Dourada, 418 Pelinca. E você pode fazer seu agendamento pelo telefone 22 3513 1498. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 23 de março de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV, em todos os aplicativos de rádio, pelo aplicativo Alexa. É só dar o comando Alexa ouvir Folha FM de Campos. E aí você vai estar acompanhando toda a nossa programação, o Folha no Ar e toda a nossa programação. São 7h07 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar. E a gente começa com a previsão do tempo. Estamos no outono, o inverno, o verão acabou sexta-feira, oficialmente. Né? E aí as águas de março vieram, rapaz, que coisa, né? Como que choveu sexta-feira. Algumas localidades aqui, a cidade ficou, boa parte dela, naqueles pontos críticos, como o caso da Pelinca, e aqui em frente ao batalhão, em outras ruas também, alagadas, vários vídeos de ruas, né, completamente alagadas. Travessão foi a localidade que mais sofreu com aquelas chuvas. Muita gente lá foi atingida, inclusive Defesa Civil, junto com a Secretaria de antiga ação na assistência social, todo mundo lá presente para socorrer aquela comunidade. Vários empresários e também pessoas ajudando com água mineral, enfim. Foi um drama e segue agora, né, para recuperar tudo novamente. Graças a Deus, né, ninguém ferido nem morto. Mas a chuva foi bem intensa nessa última sexta-feira. Bom, e a previsão para hoje é de tempo parcialmente encoberto. Máxima prevista para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia,
de 29 graus, mínima de 22. Agora faz 23 graus e o tempo está parcialmente encoberto e com a umidade relativa do ar alta, sensação térmica mais alta também, cerca de 27 graus agora de sensação térmica. Não tem imagens aí, Ponte da Lapa neste momento, dá para ver aí parte da área central, né, também com o tempo parcialmente coberto, né? O segredo que eu uso aqui para ver quando o tempo tá bom ou ruim nessa imagem aí, eu fico olhando para o rio para ver o espelho d'água, o que está me mostrando, mas o rio tá sujo, tá com a água barrenta, mas dá para ver que o céu tá encoberto. E para hoje, então, pelo menos até o momento, a previsão e a possibilidade de chuva é por volta do meio-dia, mas muito pouca também. O programa de hoje começa a semana muito bem. Aliás, semana vai ser boa, se Deus quiser. E está começando muito bem porque a gente está recebendo aqui duas feras para a gente falar de vários temas importantes para a nossa cultura, da nossa história, que a gente tanto, né, cobra e fala aqui. O Alexandre Leão, que é pesquisador de maracatu de baque virado. Vamos entender o que é todo esse processo. O maracatu, que é, na verdade, hoje uma forma de resistência a essa cultura afro-brasileira, é também, né, um marco de luta, né, pelos direitos, pela comunidade, né? Então, assim, há todo um processo hoje dessa expressão viva da memória africana no Brasil através do maracatu, que não é só um ritmo, não é só uma música, é toda uma cultura que envolve religiosidade, teatralidade. Treinei o final de semana todo para falar isso. Teatralidade, segunda-feira, né? Então já viu. E vamos conversar também com o Orion Nascimento Rodrigues, que é músico, multi-instrumentista e instrutor do grupo Bonita da Peste, assim como o Alexandre também é instrutor do grupo Bonita da Peste. Vamos falar sobre essa história do grupo, do maracatu na nossa região também, as oficinas gratuitas que rolam lá na Vila Maria, que eu achei sensacional. O grupo foi fundado em 2020, tem uma parceria com a Vila Maria, que é, sem dúvida nenhuma, ali é um caldeirão, né? Não só do nosso patrimônio arquitetônico maravilhoso, aquele quadrilátero ali é lindo, né? O prédio Nilo Peçanha, o colégio, o Liceu de Humanidades, a própria Vila Maria. Então, assim, o jardim, que é extraordinário, aliás, aquela gurita ali do jardim que precisa ser recuperada ontem. E também vamos falar sobre a importância das leis de incentivo à cultura, que, para variar, como tudo no Brasil, nesse tempo de polarização mundial, também tem os que são contra. Talvez, na minha humilde opinião, por não entender e não ler sobre o processo. E o interessante é que às vezes você vai nos canais desse aí de TikTok, de YouTube, você vê lá as pessoas que estão numa manifestação, seja ela pró-esquerda, pró-direita, enfim. E aí os caras saem entrevistando as pessoas. E por que você está aqui? O que te trouxe até aqui? Qual o projeto que te faz? E você vê que a pessoa não sabe o que está fazendo ali. É aquela manada, né? Aquele efeito manada que funciona, e funciona pelo mundo todo, não é só com o brasileiro, não. E aí entra essas leis de incentivo, elas entram também nessa mira desses que não entendem o que é o processo. E é impressionante. Mas vamos lá, vamos falar sobre tudo isso em instantes. Deixa eu só trazer aqui as manchetes do Jornal Folha da Manhã e também do portal Folha 1 com as últimas informações, e a gente já começa esse bate-papo. Agradecer o Pietro, que é o poderoso chefão, nada, também é outro batalhador aí pela cultura, e a gente sabe muito bem como que funciona, como que é árido esse terreno
né, para promover cultura. E que você promove, você faz e ainda não é reconhecido. É um negócio muito estranho na cabeça da gente. Bom, na capa do jornal Folha da Manhã, Vladimir sai da prefeitura no dia 2 e Frederico assume Campos. Foi na entrevista de sexta-feira, repercussão, ficamos aqui até 10 horas da manhã e por aí vai. Longa, mas produtiva a pauta e a entrevista aqui com o prefeito de Campos, que sai da prefeitura, não confirmou nem o partido, nem o futuro político, mas pelas especulações deve ser sim pré-candidato a deputado federal e entre PSD e PL, que são os partidos, né, que estão aí ofertando vaga ao prefeito Vladimir. Pai e filho, Garotinho e Vlad, por votos ao mesmo cargo? É uma pergunta. Desafios e expectativas do governo de Frederico Paes, também aqui no jornal Folha da Manhã. Parto emergencial no Hospital Ferreira Machado salva mãe e filha. Na capa da Folha ainda, em destaque, colisão mata ciclista na Avenida 28 de Março. Foi aquele ali na 28 de Março com as Elvis Azevedo, uma bicicleta elétrica. Não resistiu, né? Eu fiquei acompanhando, depois um jovem de 28 anos estava em uma bicicleta elétrica quando ocorreu aí a colisão com um caminhão. Não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. Aumento no diesel deixa motoristas insatisfeitos. Está no jornal Folha da Manhã. Tempestade alaga ruas e causa queda de luz. Mas aqui não precisa nem de tempestade, né? Um cachorrinhozinho, quando vai no poste, já falta luz pra gente. É ou não? O negócio foi complicado. Saneamento de Campos entre os 100 melhores. Está aqui em destaque. Sub-16, jovem de Campos é chamado para a seleção Sub-16. Ainda, Castro deve renunciar na segunda. Está tudo confirmado para hoje, inclusive uma cerimônia de saída aí do governo para tentar a candidatura a senador. Campos ainda tem sebo em atividade há 52 anos. Olha lá, meu vizinho lá, o guardião dos livros. Morte de boi em hospital veterinário é investigada. São algumas das manchetes do jornal. E aqui no portal folha1.com.br, as últimas notícias. Influenciador Gabriel Fará sofre paralisia paralisia facial. Rapaz, eu já tive isso. É um negócio complicado. Quando eu percebi que o olho estava tremendo muito, uma parte do rosto já não respondia, você fica com a boca torta. Doutor Macou, cheguei na emergência, doutor, me ajuda aqui que o negócio está ruim. Ele assovia para eu ouvir. Pô, vou ligar para Fará pedir para assovir. Que você cuida né, tem as vitaminas lá que passam, estresse. E aí, né, daqui a pouco ele vai estar bem. Mas tem um vídeo dele circulando aí, eu ri, naturalmente, só porque eu passei por isso, e sei que ele vai, daqui a pouco, estar bem. Mas tem que se cuidar, tem que ter cuidado. Suspeito em roubo de 92 mil dentro de residência é preso em Campos. Herbert Sidney Neves vai receber medalha Tiradentes. Museu Histórico celebra 191 anos de Campos e reabre ao público. Está no portal Folha 1. Vladimir vai encontrar Flávio Bolsonaro e cúpula do PL para definir filiação. Ainda, inaugurado aí, ou pelo menos lançada a pedra fundamental do complexo Farol Barra do Furado. Lançamento de pedra aconteceu no último sábado. Coronel Silvio Guerra é nomeado novo secretário da Polícia Militar. E o que esperar do governo Frederico Paes? Está aqui no portal folha1.com.br. Só uma informação. Cadastramento para segunda-feira do pescado em São Francisco de Itabapuana vai até o próximo dia 28. Deixa eu começar aqui, trazer o bom dia dos nossos convidados de hoje. 7 horas e 18 minutos em Campos. Alexandre Leão,
pesquise pela ordem alfabética, tá? Só para a gente começar a registrar já a presença de vocês. Obrigado ao Pietro, que está aqui também, é outro guerreiro, lutador aí da nossa fazedor de cultura, né? O que a gente tanto cobra e pede aqui para, né, manter essa história nossa viva. Sou um apaixonado por vários movimentos da cultura, por todos eles, mas assim, alguns em especiais, aqueles que atravessaram a gente na infância, né, como a Folia de Reis, e que hoje essa aí resolveu parar, e que hoje não tem mais aqui em Campos. Se tiver uma ou outra, tem um de você é mineiro, né, Alexandre? Não, sou de Campos. Você é de Campos. Não, você é mineiro. Minas tem Folia de Rei em cada esquina, em cada esquina, mas ainda assim, aqui na região, como essa tradição se acabou, tantas outras vão acabando e vão até na memória da gente, né, vai se apagando. Alexandre Leão, pesquisador de maracatu de baque virado e instrutor do grupo Bonita da Peste. Bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua visita. Bom dia, muito obrigado, Cláudio. Então é isso aí, né? A gente vem fazendo esse trabalho, realizando aí desde 2024, pelo menos eu. O Ório já está um pouquinho mais tempo fazendo esse trabalho. E é isso, daqui a pouquinho então a gente conversa um pouquinho mais. Vamos lá. Orion Nascimento Rodrigues é músico multi-instrumentista. Instrumentista é osso. Eu não estou conseguindo falar, quanto mais tocar. Não, até para tocar campainha eu sou ruim. Você imagina. E meu pai era autodidata em música, como tem muito. Acho que você também é em alguns instrumentos. Meu filho dos gêmeos, eu tenho 3, um também é multi. Também ele fala assim: eu quero tocar pandeiro, eu vou lá e compro o pandeiro, que é a forma que eu encontrei de me realizar. Vou tocar ukulele, aí eu vou lá, vamos comprar ukulele. Violão, guitarra e tem um outro também, teclado e quer dizer, pode chamar de multi-instrumentista, né? Pode, com certeza. Orion Nascimento Rodrigues, músico multi-instrumentista e instrutor do grupo Bonita da Peste. Bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua visita também. Bom dia, Cláudio, obrigado aí pelo convite, pelo espaço, né, aberto, para a gente estar trocando aí essa informação, né, divulgando a nossa cultura e falar mais um pouquinho, né, sobre o maracatu, que está chegando agora aqui em Campos, pouca gente conhece. Eu fui pesquisar sobre isso, como é que é a história do maracatu em Campos. Eu quero entender, saber. Que assim, primeiro a gente quer entender um pouco da história do grupo. E eu vou perguntar a vocês. O Pietro, que trouxe vocês aqui, que fez essa ponte, é o Pietro Mesquita. Ele é diretor de comunicação da Marimba Produções, né? E que corre atrás disso tudo e que, né, faz com que a coisa de fato também aconteça, para ter talento como vocês aqui, né, dividindo, compartilhando esse talento de vocês. Começo com você, mas assim, Alexandre e Orion, vocês fiquem à vontade, interajam, porque eu quero entender como é que é a história do grupo Bonita da Peste. Vocês sabem a origem desse nome? Quem sabe responde, me fala aí. Vou pedir para o Ório falar, porque ele já está... Porque na verdade começou em 2020 esse grupo. Então, o nosso grupo, ele foi fundado pela Yanane, que é uma grande amiga nossa. Teve aqui já. Também faz parte do Marimba Bastante Produções. conhecida, do Marimba Produções, juntamente com o Pietro também. E meio que ela que dá esse suporte pra gente, né? Como já havia dito, né? Que o grupo começou em 2020. Ele começou como um grupo de forró. E foi também contemplado no edital na época, né? Que a galera conseguiu comprar esses instrumentos. E aí, por um acaso do destino ou não, os instrumentos que eles compraram servem para o maracatu, né? Que a princípio era para ser um bloco de forró. E Bonita da Peste é a referência, né? A Maria Bonita, obviamente. Só que aí logo após veio a pandemia, esses instrumentos ficaram muito tempo parados. Eu estava em Minas Gerais ainda, durante esse período. E quando eu retornei a Campos, foi em 2021,
E a Nani entrou em contato comigo, me falou sobre esses instrumentos, falou, Orion, tô com os instrumentos aqui de um bloco meu que tá parado. Perguntou se eu não tinha interesse em começar a ministrar algumas oficinas, começar a reunir o pessoal. Falei, olha, eu tenho interesse sim, eu tinha acabado de voltar de Minas. E tava lá estudando música também, né? Eu sou formado em percussão pela Bituca, Universidade de Música Popular de Barbacena. Então eu cheguei assim, querendo tocar, né? Querendo fazer um som, querendo juntar um pessoal. Então as coisas foram casando, né? Os instrumentos estavam parados, eu chegando recém-formado, querendo tocar, querendo ensinar, né? Também passar o conhecimento da música, da percussão, que nossa percussão brasileira, nossa cultura popular, que é rítmica, é muito rica, né? E aí foi isso, foi dando uma oficina aqui, dei uma oficina na UF, dei uma oficina num evento que ela faz na Vila Maria, na Feira Brota, né? E aí logo após o Alexandre retorna a Campos também, 2024. em 2024. E aí ele vem... O Alexandre, a confusão que eu fiz foi essa. Você é de Minas. Eu sou nascido em Minas. Nasceu em Minas. Isso, mas cresci em Campos. Mas cresceu depois em Campos. Voltei a Minas, fiquei 10 anos lá e voltei para Campos. E voltou para cá. E Eu Alexandre... sou nascido em Niterói e moro em Campos a vida inteira também. Morei no Rio de Janeiro, em Minas e no Rio Grande do Sul. Só que o período que eu passei em Minas foi um período que eu encontrei com o Orion lá na cidade onde eu morava, uma cidade interior chamada Rio Pomba. E lá tinha um grupo de maracatu e a gente se encontrou lá, tocamos juntos. E aí ele foi para a formação dele de música e eu continuei em Rio Pomba morando, fazendo parte do grupo lá, que é o Baque do Vale, do Pomba. Legal, isso que eu vou entrar nessa história aí, porque você fala nos instrumentos, hoje a gente tem todos os instrumentos para tocar o maracatu. Eu estava pesquisando aqui, alguns nomes vocês me corrigem aí, ó. Alfaias, Isso. Que são, ou bombos também, né, que são tambores, aqueles mais graves, de som mais grave. Gongue, caixa de guerra ou tarol, que é a caixa mesmo. que é a caixinha comum que a gente está acostumado aqui. Ganzá, que é o chocalho de metal com plástico. É isso mesmo? É um cilindro de metal, né? Tipo um chocalho. Também. Bem conhecido, assim. Usa no samba também? Pode ser aquele. Parecido. Hoje a gente costuma usar um chamado mineiro, que é um maior. Ele é um ganzá maiorzão. Mas é a mesma. Legal. E tem o chequerê. Isso, chequerês e... Que é a cabaça, né? Eu acho fantástico aquela cabaça. Ou AB também, o pessoal chama. AB. Ah, tá. Tem um gemudo. Tem um gemudo aqui, legal. Eu tô lendo, que naturalmente eu não conheço. E aí, cara, faz e tem um apito também, né? Isso. Que também faz parte. Assim, vários instrumentos conversam com o samba, por exemplo, que também é da raiz afro. Acho que a maioria dos ritmos, eles bebem da mesma fonte, né? Principalmente no nordestino, assim. O samba também, ele nasce no Nordeste, vem para o Rio de Janeiro, se populariza a partir disso. Então, o maracatu também nasce no Nordeste. Aliás, o maracatu no Brasil é do século XVII. Século XVII. Pernambuco também, daquela região ali. Pernambuco, Olinda. É ali do litoral, né? Tem dois tipos de maracatu principais. É o maracatu de baque solto, que ele é tocado no interior, né? Na parte sem ser do litoral, e que tem outros elementos completamente diferentes, né? Que tem os caboclinhos, que tem o sopro, tem outros elementos completamente diferentes do maracatu de baque virado, que é o que a gente faz, né? Que é mais do litoral, ali, de Recife, de Olinda. E aí, como que porque eu fui pesquisar a tradição de maracatu em Campos, e aí é muito recente. Vocês é que são meio que os responsáveis por essa inserção dessa cultura aqui na nossa região? E naturalmente a outra pergunta, como é que está a aceitação, como é que é o processo de... Assim, até onde eu sei, eu não tenho conhecimento de outro bloco de maracatu que tenha vindo antes. Talvez alguém já tenha tocado, assim, juntado, não oficialmente, né? Mas até onde eu sei, a gente está sendo pioneiro, trazendo, né? E colocando os instrumentos, né, para jogo também, convocando o público. E a aceitação está sendo ótima. A gente desfilou no Carnaval agora, nosso primeiro desfile. E foi muito bom, o pessoal gostou. Após isso, a gente começou a divulgar as oficinas também. Já está chegando bastante gente nova também para somar com a gente. E
E é isso, né? Aí a gente tá aí correndo para comprar mais instrumento, porque o bloco tá crescendo, mais pessoas estão chegando e continuar fomentando. Quero falar sobre as aulas e essas oficinas, que são aulas, né? Na verdade, também, e acho interessante que você vai mais além do que só aula de aprender música, é aquilo que a gente falou. Mas vamos falar mais sobre a história do grupo e sobre a história de vocês e do maracatu aqui, porque assim, o maracatu não é um ritmo de música africana, ele é um conjunto de costumes e cultura africana que se luta seriamente para se manter vivo no Brasil, que é um país de origem afro, sem dúvida nenhuma. Muito, a nossa colonização, né, dos portugueses faz parte desse contexto, e a partir, claro, da terrível história da escravização, né, que traz essa cultura toda para a gente. Isso, realmente o maracatu, assim como a maioria das manifestações culturais afro-brasileiras, afro-indígenas, né, ele tem elementos africanos, tem elementos indígenas, tem elementos portugueses, o exemplo é a caixa, né, o de matriz africana são a maioria dos instrumentos, né, o tambor, a alfaia, né, os abês também, eles vêm da religiosidade afro-brasileira, do candomblé, e existem grupos chamados nações, não sei se as pessoas aqui de Campos estão habituadas, as nações de maracatu que surgem lá no Recife, em Olinda, elas surgem dentro desses terreiros e hoje em dia elas estão capilarizadas no mundo inteiro como em grupos percussivos. Mas elas são muito especiais porque elas têm elementos que são únicos e só são realizados lá. Então, para se conhecer o maracatu assim, de verdade, raiz, é necessário ir para Pernambuco, é necessário ir para Recife, para Olinda, e mais para a gente fazer parte de um grupo percussivo, estudar essas manifestações, essa cultura, a gente pode fazer parte desses grupos de estudos e de práticas, e a nossa musicalização que a gente faz, porque não precisa tocar nada para poder aprender o maracatu, para poder estar lá com a gente. Não precisa de conhecimento prévio, então por isso que eu acho que é tão inclusivo, tão bacana para a gente trazer isso e fazer um grupo, porque um grupo estar em grupo é muito legal, a gente faz muita diferença. Como é que é para vocês esse desafio de implantar essa cultura numa região onde você é campista, sabe, você já tomou água do Paraíba, onde seu Ronaldo Sobral é que fala comigo de Olivo Verde e fala assim... E aí você vai entender de várias maneiras, fique à vontade para isso, acho que o interessante é isso dessa frase, fala assim, a nossa tribo é uma tribo muito fechada. Ou seja, até para turismo aqui, a gente tem mais o interno do que o externo, a gente tem umas dificuldades assim, e que são extremamente compreensíveis, só que precisa avançar, precisa mudar, se a gente quer crescer em alguns pontos, isso... Se não quiser também, está tudo bem. Então, mas é assim, é uma coisa muito, muito fechada. Não sei se vocês perceberam isso, vocês entendem assim. E aí dificulta mais a inserção dessa cultura na nossa vida? Eu acredito que não, sabe? Porque a gente consegue, por mais que seja uma coisa, um nicho, né? Um grupo que vão participar. Essas pessoas, é apenas um grupo, mas a gente consegue alcançar o coração das pessoas, e as pessoas, quando ouvem, gostam e correm atrás. Então é uma novidade bacana. Eu não acho que esteja fechado, não. Nunca vi ninguém olhar de cara feia assim, por nossa manifestação, não. Sempre fomos muito bem recebidos. E estamos sendo muito bem recebidos, né, amigo? Uhum. Olha, o que você acha? Tem resistência? Porque assim, também se não tem, todo mundo gosta, eu acho que fica meio sem graça, fica não? Sim. Falando sério. Cara, vamos montar escolinha de futebol. Já tem 558 escolinhas de futebol. Para falar que ninguém nunca falou mal, uma pessoa uma vez falou, tá um lixo, quando ouviu o nosso ensaio lá do alto do prédio, assim. Provavelmente estava num dia ruim, né? Assim, se ele chegasse para tocar com a gente, eu acho que ele ia melhorar o mundo. Mas eu passo aqui no 8º BPM aqui, moro ali perto, às vezes eu passo aqui pelos fundos do 8º e o pessoal está ensaiando, a banda da polícia.
Que tem e olha que eu sou surdo musicalmente. Então, que passe umas notas ali que eu vou te contar. Dá umas atravessadas. Faz parte, a pessoa está ali treinando, ensaiando. E como tudo na vida, eu pelo menos para mim assim, eu estou aprendendo hoje a fazer. Uma coisa que eu acabei lembrando agora é que a gente tem feito no ano passado, com esse edital, daqui a pouco a gente vai falar melhor, a gente tem feito oficinas nas escolas públicas. Então, algumas crianças têm dificuldade por causa da religião. A gente canta músicas, né, que falam de orixás, que são forças da natureza, né? A gente não... o nosso grupo é laico, né? Cada um exerce a sua... Não é ligado diretamente a uma religião. A nenhuma religião, mas a gente é aberto às pessoas que estão interessadas, independente da religião. E aí algumas crianças falam assim, não, mas isso aí não é da minha religião, isso aí tem alguma coisa que eu não posso. E assim, né, a gente respeita quem não queira, né, participar, mas realmente eu acho que a música ela tá aí para unir, né, a cultura ela tá para unir, independente da religião, independente da crença de cada um. E eu acho que a gente pode, né, as pessoas que são de matriz africana podem ir em um casamento, ir numa festa de uma religião cristã ou outra, né, de outra base. E também as pessoas cristãs, elas podem, né, aceitar também outras religiões, por mais que não sejam aquelas que elas adotem, né, para elas na sua vida. Então, acho que a gente podendo, né, ser tolerante, ser amoroso com o próximo, né, ter respeito com o próximo, isso é muito legal. Mas é isso, né, algumas vezes as pessoas olham com um olhar de uma novidade tão nova que não sabe nem como lidar, então acaba dando uma bloqueada. Mas fora isso, as pessoas aceitam muito bem, a gente a gente consegue chegar no coraçãozinho das pessoas. Todo mundo quer novidade. Isso. Mas quando a novidade vem e a mudança muitas vezes acontece com essa novidade, aí, amigo, chega a mudança, pronto. Aí mudou, aí não é legal, aí não é bom, já tem uma resistência muito maior. Agora, cara, vocês dois vocês são brancos. Como é que é a presença de vocês? O que eu acho extremamente legal, mas eu tenho que perguntar. Você, o Alexandre, é loiro? Meio... alemão? Galeguinho. Um galego? Então, essa questão aí é uma questão já perguntaram a vocês? Bastante importante, já foi falado, né? Uma das coisas que a gente começa sempre falando assim, na introdução é essa questão de que nós não somos uma nação e nem queremos ser, né? A gente entende o nosso lugar, a gente entende o nosso papel, né? Enquanto divulgador ali da cultura, enquanto pessoas brancas, né? Que acho que as pessoas esquecem um pouco também que nós brancos somos uma raça também, né? Que viemos de muito privilégio na vida e saber se colocar também no nosso lugar, como, né? A gente é um grupo de estudo percussivo, apesar, né, de como a gente está falando de religião do maracatu, as nações elas serem 100% ligadas a terreiros, né, de candomblé, são coisas que ali caminham lado a lado. E aí a gente gosta de frisar isso, que a gente aqui não é uma nação e nem quer ser, a gente bebe da fonte, né, a gente passa o conhecimento adiante. Mas é isso, eu acho que né, saber nosso lugar, primeiramente, né, que a gente está aqui como oficineiro, né? Sim. E também e também a gente levar um pouco dessa cultura para as comunidades, sabe? Porque eu aprendi com pessoas pretas, com pessoas, né, de religiões de matriz africana, né? E conseguir acessar essas pessoas também para trazê-las de volta para a cultura, né? Que acho que o nosso papel é esse, da valorização e da divulgação, né? No ano passado a gente trouxe o mestre Pitoco de Airá, da nação Sim. Sol Brilhante do Recife. É o padrinho do nosso bloco, inclusive. Isso, ele é do candomblé, ele é uma pessoa que o trabalho dele é um trabalho mundial, né? Ele viaja o mundo inteiro, levando maracatu de baque virado para diversos grupos. Então, por exemplo, tem grupo na França, tem grupo na Alemanha, então ele vai na Califórnia, ele vai nesses lugares onde as pessoas são majoritariamente brancas,
né? Passa esse conhecimento e, assim, eu acho que as pessoas têm que ter o respeito mesmo e saber que a gente precisa valorizar monetariamente e dar oportunidade dessas pessoas chegarem e divulgarem o trabalho delas, porque é um trabalho que eles estão exercendo, assim, há várias gerações. Então, o nosso trabalho aqui é um trabalho de musicalização e trazer o que a gente aprendeu na vida. Mas o trabalho dessas pessoas, desses mestres, dessas mestras, são trabalhos da vida inteira. Nasceram dentro de terreiro, nasceram dentro do maracatu. E de que vem de gerações, né? Que já é passado de pai para filho, né? Isso. Então o que a gente faz é uma musicalização, uma coisa mais... Um estudo mais prático. Um estudo mais prático, mas sem tirar o crédito, e a gente ensina para essas pessoas poderem chegar no lugar onde a gente está agora, de poder passar esse conhecimento. Até porque depois da... Vou te convidar para você ir lá tocar um maracatu com a gente. Mas claro, Depois da nem que seja de longe, se eu ficar olhando aqui para tocar aqui... Vai lá, o chocalho, eu acho que pode ter alguma chance de... Não, Beto? Depois da primeira vez que você toca, você vai aprender ensinando. Então, na próxima vez que você estiver lá com a gente, o que você aprendeu você vai passar para a pessoa do seu lado. Então, é muito legal. Que a gente vai não, você já se sente. Então, e aí é que tem o envolvimento. E assim, a gente é uma cidade escravocrata, né? A gente foi uma das últimas a abolir, apesar de símbolos brilhantes aqui da nossa região, né, pela luta contra a escravidão, né? A gente tem essa tradição assim muito ruim, né, e aí talvez dificulte um pouco mais para você, porque a sociedade, ela como um todo, né? Eu estou falando Campos e assim, não é questão só de criticar, porque não vai ter como corrigir isso. A gente pode corrigir diante dessa história o rumo daqui para frente. Aí sim, que às vezes eu penso que não está sendo corrigido. Esse que é o problema, né? Tem ainda uma série de erros, e aí vem o racismo, a violência. Assim, vocês estando lá à frente do grupo e como brancos, é como a gente, o homem, defender também o fim do abuso e da violência contra as mulheres. Eu acho que é um papel nosso, e aí não é papel de tom de pele ou de gênero, é papel do ser humano normal, que a gente precisa respeitar e entender o espaço e o direito dos outros. Eu estava vendo ontem a investigação sobre aquele PM que matou a esposa. Quer dizer, o cara frio, que dizia amar a mulher, deu um tiro na cabeça dela dentro do apartamento deles e estava tomando banho e está tudo bem. Quer dizer, né? Então, assim, que sociedade é essa que a gente está tentando mudar, e parece que tem uns avanços aqui, mas tem uns retrocessos pesados, né? Sim. Tá, agora, vamos falar um pouco sobre essa questão das aulas e das oficinas, como que funciona, como é que é essa estrutura. E só vou pedir um intervalo para a gente voltar, continuar essa conversa e a gente falar mais sobre essa bela história do maracatu, que, entre outras coisas, tem a musicalidade também como tema importante desse processo. Bom, são 7h42 em Campos, conversando aqui com o Alexandre Leão, pesquisador de maracatu de baque virado. Qual a diferença? O que é maracatu? Faltou de falar isso antes da gente fechar esse bloco aqui, para a gente depois não ter que voltar. O que é maracatu de baque virado? Você falou que tem um maracatu diferente também que você... Baque solto. Baque solto. O que é o maracatu música como um todo? Isso, tem várias diferenças, né, na estrutura. E ela é geográfica. Por exemplo, o maracatu de baque virado, ele se encontra no litoral, em Recife, Olinda, na região mais litorânea. E o baque solto, ele ocorre mais na área interior, que chama maracatu rural também. Então, são elementos completamente distintos, instrumentos completamente distintos. O maracatu de baque virado tem uns instrumentos, né, como você falou, a alfaia, o abê, o ganzá, a caixa, o gongue.
Já o baque solto eu não tenho tanto contato, mas ele tem elementos como sopros, a dança é completamente diferente, tem uns sinos, então tem uns caboclinhos, então... Eu acho que o maracatu rural tem mais uma ligação também indígena, assim, também, né? Isso, tem mais elemento indígena do que o do litoral. O sopro. Por E causa... o sopro, alguns tem tambor também, tem. Né, outros chocalhos. Que aí já é seria uma transformação feita por nós? Não, eu acho que vem da Já história vem mesmo, também, né? né? É muito Da antigo. região, como ele falou, é regional, né? Que um é mais do litoral e o outro é mais do interior da área rural mesmo, da zona rural. E zona rural é Minas também, né? Isso. Muito, né? Lá no sul que você viveu, tem também o maracatu? Tem essa tradição? Porque lá é... Assim, o país é continental, né? Você tem... A própria Minas Gerais, ela tem costumes diferentes como a gente aqui, mas é um negócio impressionante essa fartura, essa riqueza de cultura e de costumes que nós temos, né? Mas lá no sul é muito mais, talvez, europeu do que africano. Olha, Agora, vocês querem saber de uma informação? Se eu perguntar aqui, não tem problema, se vocês souberem, beleza. Qual é o estado mais umbandista, candomblecista, macumbeiro do Brasil? Rio Grande do Sul. Você ia falar Bahia, né? Beto? Não, sul. Sul. Rapaz, Eu não sei, eu realmente não sei. Você não sabia? Eu morei lá, eu conheci muitos terreiros, conheci muitas... Não, porque os caras falam assim, a quilombolas. primeira resposta minha foi Bahia. Eu falei, para aí, a Bahia, que é o estado mais candomblecista, onde tem uma maior tradição, de maior número de terreiros. Onde é que é? No Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. É impressionante. O maracatu, ele hoje em dia, como eu falei, ele é muito capilarizado, né? Tem na França, tem na Alemanha, mas tem muito em Minas Gerais, tem muito em São Paulo, tem em Santa Catarina, em Florianópolis, tem no Rio Grande do Sul, principalmente ali na capital, Porto Alegre. Então eu vi que existe muita cultura afro-brasileira no Rio Grande do Sul. São comunidades que elas são muito bem formadas, muito bem informadas, têm acesso a políticas públicas. Conheci vários quilombos, conheci várias manifestações culturais afro-brasileiras lá. Então, assim, se a gente for falar de maracatu, a gente já vê que é muito capilarizado. Tem no mundo inteiro, né? Tem no continente africano, tem na Oceania, tem na América do Norte. Então a gente está falando aqui de um movimento mundial, de uma cultura lá do Recife. E isso é muito legal porque as pessoas colocam os olhos delas sobre aquele território, sobre aquelas pessoas que fazem aquela cultura. Então essas pessoas, elas têm que ser realmente reverenciadas, elas têm que ser realmente ter esse retorno financeiro, de estrutura, porque se você chega lá em várias comunidades onde são feitos as nações de maracatu, são áreas periféricas, onde as pessoas têm muitas necessidades, são pessoas que estão ali batalhando, não têm tantos privilégios como nós. Então você vê muitas vezes um grupo em algum lugar no Brasil ou no mundo que tem uma estrutura muito melhor do que os próprios fazedores principais lá. Então acho que o nosso papel é olhar para eles, retornar financeiramente, retornar com estrutura, trazer essas pessoas para cá, a gente poder trocar com eles, para poder isso ser estruturado, porque a gente começar a fazer o nosso aqui, falar que o nosso é melhor do que de quem nos ensinou, é muito feio e é uma desonra muito grande, né? Quer comentar? Porque, na verdade, o que acontece? Essa questão dessa tradição e dessa resistência, é interessante tentar quebrar a resistência com informação. E informação às vezes ela é aceita ou não, porque às vezes a gente só quer ouvir um determinado tipo de informação. Aquilo que a gente não quer, a gente é contra. Não, é preciso só ter um pouquinho de paciência, abrir a mente para entender. Quando você fala nações, é diferente de grupo, pelo que eu entendi. A gente é um grupo percussivo. Você é um grupo mais voltado para a área musical, tem dança. Porque assim, o maracatu é música, dança, religiosidade, mais o quê? Língua, tradição. Tem também o cortejo, né? O cortejo. Que é a eleição do Tem o rei. A rainha, tem a corte real, tem tudo isso.
Que aí vai se aprofundando mais para as nações. Para as nações. Ou seja, hoje o grupo Bonita da Peste é voltado 100% para música. Eu queria primeiro falar rápido. Fica à vontade. Não, fica à vontade. Primeiro agradecer a Lúcia. Eu já vi que Ório. Eu falo pouco, gente. Não, Ório é daquele assim, você vai? Sim. Você foi? Fui. Culpado. E aí o que acontece? Quando pega um instrumento, você não conhece. Não, nunca vi o Ório tocar, mas imagino. Pois é, ele é muito talentoso, muito mesmo. Imagino. E fala bem também, fala bem. Não, fala. Eu sou mais... Mas é para isso mesmo, o processo é esse. Primeiro agradecer a Lúcia Talabi, que trouxe a dança pra gente no ano passado. Talabi é fantástica. Incrível, uma artista incrível, né? Ela já tem experiência com maracatu, ela tem experiência com um monte de coisa. E ela Você trouxe tem experiência pra gente, com tudo de bom. Ela e o grupo de dançarinas abrilhantaram o nosso cortejo do ano passado, estão ensaiando com a gente. E agradecer também o grupo, né, as pessoas que estiveram lá com a gente. Agradecer a tudo que proporcionou o grupo estar aí, né, no ar, né, nossa produtora, né, Marimba Produções. Agradecer também a oportunidade que a gente teve de acessar edital para comprar instrumento, para fazer oficina gratuita, agradecer as escolas que nos receberam muito bem. Então, eu acho que sem essas pessoas interligadas ali, essa galera com horário disponível ao mesmo tempo, é muito difícil reunir um monte de gente, cara. É muito difícil você botar uma agenda e botar mais de 10 pessoas num lugar. Até para futebol, vamos que o país do futebol tenta reunir 2 times aí é difícil. De 10, um society aí, é complicado, rapaz. É complicado, então isso aí é muito mágico, a gente poder desfrutar desse momento, né, uns com os outros, nos espaços que a gente tem, nos ensaios, nas oficinas. E eu acho que é por aí, né? A diferença que eu queria entender sobre nações e sobre grupo, porque aí você se volta para o grupo percussivo, que agora tem dança. Tem dança. Graças a Lúcia que trouxe isso pra gente. Então vocês... E agora a gente, além da dança, a gente tem a gente canta, né? A gente dança também com quem toca dança, por exemplo, as abezeiras, elas dançam tocando, tem as dancinhas marcadinhas das pessoas que tocam alfaia, tem a pessoa que toca gongue, que no caso agora está sendo o Ório, que também dança, que é uma coisa mais livre. Então, assim, a gente traz esses elementos mais enxutos, a gente não faz um cortejo real, porque realmente é uma coisa linda, como fosse um paralelo. O Carnaval da Sapucaí, com todas aquelas alegorias, isso lá no Recife, né, as apresentações. E nós aqui somos um grupo que toca, né, como o paralelo, né, seria um grupo que toca música de escola de samba mais pequeno e sem almejar realmente chegar a ser uma beija-flor, uma mangueira. Mas assim, a construção realmente cultural do maracatu é completamente diferente das escolas de samba, mas o paralelo é daqueles desfiles, né? Aquela avenida, aquela competição. Existe a competição entre as nações, então são mais ou menos 30 e poucas nações ali no Recife, então elas disputam entre si, tem grupo especial, tem grupo de acesso, então são muito... o mesmo engajamento que a comunidade, que a sociedade tem para o carnaval aqui no Rio de Janeiro, as comunidades também têm também. Não, espetacular. E aí a gente vai falar sobre as aulas, sobre faixa etária, quem pode, quem não pode, quem deve, enfim, acho que todo mundo pode. Cultura e conhecimento nunca ocupa espaço em lugar nenhum. E eu volto então já, a gente faz essa pausa aqui e continua essa conversa com o Alexandre Leão, pesquisador de maracatu de baque virado, e também instrutor do grupo Bonita da Peste, junto com o Orion, que é também Orion Nascimento Rodrigues, músico, multi-instrumentista e instrutor do grupo Bonita da Peste, para continuar essa conversa com a gente aqui sobre o maracatu em Campos, né, e esse grupo que tem essa parceria muito bacana com a Vila Maria, administrada pela UENF, e que é justamente para isso ali, para ser um berço, para ser um criador de talento e de cultura, de multicultural. A verdade é essa. Gente,
7h53 em Campos. Pausa rápida, então, no Folha no Ar. A gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem. 7h53. Terna, empresa especializada em medicina